Olha ela, olha o que eu tô... Tive que colocar esse jaco, gente. Não tava em dúvida se eu colocava esse, mas eu vou com esse mesmo. Ou esse aqui, ó. Que ele é mais chiquezinho, sabe? Mas eu vou com esse mesmo, que é mais quentinho. Por quê? Tá frio. Eu só tô indo porque tá comprado há muito tempo. Então eu vou porque eu quero muito ir no teatro assistir a palestra O Medo de Dar Certo com a Nath. Mas eu vou contar pra vocês nessa jornada. Então, tô indo. Foi esse lookinho que eu escolhi. Coloquei um tenão, né, gente? Porque é Michelle sendo Michelle, né? A vida é de tênis. E você vai comigo. Bora? Perfumada, cheirosa e quentinha. Agora eu vou pegar meu fone de ouvido e... Bora que bora, vamos que vamos. Já vi que dá mais de 1 hora pra chegar até lá. Mora no meio do mato, né? Então aí tem que ir aos pouquinhos. Deixa eu só desligar aqui o computer e vamos, né? Sinal lindo. Tox, que é Natália. Gente, eu me emociono toda vez. E vocês já devem ter me ouvido falar algumas vezes disso. Eu me emociono muito porque a gente nunca controla os encontros, né? A gente não tem como saber quem vai ficar na nossa presença e quem vai se despedir. A gente não tem como controlar quanto tempo as pessoas vão ficar. Então, o fato de vocês escolherem passar essa quarta-feira à noite comigo é uma prova de que os encontros acontecem. E é uma prova da beleza dos encontros. Eu tenho sido feliz nessa missão de compartilhar isso com vocês. Obrigada. Oi, gente, que coisa mais gostosa. Que horas são? Deixa eu ver. 9h35, tô indo embora agora. O teatro fica numa região central de São Paulo, então não deu pra filmar, não dá pra pegar o celular, não fui nem de bolsa. Fui de jaqueta, enfiei o celular aqui dentro, então não dava pra gravar nada. Por segurança, né? Mas que peça, que palestra. Tem muita coisa que eu quero contar pra vocês, que eu quero compartilhar. Eu li o livro dela, né, O Medo de Dar Certo, e vem muito de encontro com as decisões que a gente toma na nossa vida, né? E os medos que a gente tem diante das situações que a gente vai viver, do medo do novo, né? Mas agora eu vou para casa, vou construir isso e eu compartilho com vocês os ensinamentos e até mesmo para te mostrar que a gente tem permissão para viver o novo, para poder construir um caminho novo, para a gente poder viver experiências novas e que por muitas vezes, por medo, a gente deixa de fazer, tá? Agora bora vamos que vamos pra Cotia, porque eu falo que o percurso vai ser um pouquinho longo agora. Então vamos. Oi, gente! Quero bater um papo com você sobre a peça de teatro que eu fui ontem. Eu não consegui elaborar ontem mesmo, até mesmo pelas anotações que eu tinha feito. Tava tarde, precisava dormir, né? Você me conhece, eu gosto de dormir cedo, gosto de dormir com as galinhas, enfim. E agora eu tô aqui. Eu elaborei tudo que eu vivi ontem e até mesmo lembrando do que eu já tinha lido o livro dela, e foi um livro que contribuiu bastante na jornada. E tem um gato aqui no colo, gente, que está, diga-se de passagem, deixa eu contar, fazer um parêntese. Preciso de um psicólogo comportamental de gato. Porque ele só apronta, ele morde minha perna, ele morde a perna dos meninos, ele quer sair, né? E aí a gente tem saído com ele com a coleirinha, mas ele fica muito bravo. Aí quando eu coloco ele pra dentro, ele, tipo, como quem diz, pum, e vai lá e morde minha perna. Aí à noite, de madrugada, ele morde meu pé, tipo, ó, acorda, vai pôr comida pra mim. Eu não sei o que eu faço. E aí tá aqui, e aí ele sabe quando eu tô falando com ele, sabe? Que nem ele olha com umas caras. Ontem eu tava em reunião, tive que colocar ele pra fora, porque aí ele sobe, ele entra e mordendo minha perna. Tá precisando passar num psicólogo comportamental. Mas vamos lá, fecha parênteses, volta aqui. Eu conheci a Nath no podcast Pra Dar Nome às Coisas, tá? Recomendo fortemente, eu escuto ela no Spotify. É um podcast que ela conta histórias e que você consegue se ver nessas histórias ou até mesmo lembrar de coisas do seu passado, de situações que você já viveu e
sabe, laborar sobre aquilo e até mesmo colocar algumas coisas no lugar, se questionar de outras. E ontem foi um convite que ela acabou trazendo pra mim, de olhar pra algumas coisas, e algumas fichas caíram ontem, assim, que eu falei, meu Deus, coisas que eu nem lembrava. Mas eu vou contextualizar algumas coisas aqui pra você e vou também trazer algumas reflexões aí, para que você possa também refletir desse lado. E, inclusive, hoje eu tava conversando com uma mulher maravilhosa, na qual eu sou muito grata de ter na minha vida, e eu fico feliz porque ela me conhece há muitos anos, antes mesmo de eu estar aqui, antes mesmo de eu casar. Então ela já me conhece antes de eu casar, isso mesmo, antes de eu casar. Então ela me acompanha já há muito tempo e me acompanha assim no sentido de que a gente tem um contato. E aí hoje eu estava conversando com ela e ela me acompanha aqui nos vídeos. E aí ela foi e falou que o quanto ela reflete sobre meus vídeos, o quanto o que eu trago aqui, as histórias que eu trago, as falas que eu trago, ela se vê nessas falas, que foi o que eu falei quando eu escuto o podcast da Nath, ou até mesmo outras histórias de outras mulheres. E eu falo que esse é o maior convite pra gente, porque quando a gente ouve histórias, de uma forma a gente consegue costurar com a nossa vida, trazer reflexões, trazer evolução, trazer alguns desconfortos, uns tapas na cara. Eu falo que a gente leva 2 tapas na cara e acorda, e é um convite pra gente olhar de uma outra maneira. E é esse o grande processo de evolução da vida, né? Ontem, na palestra, ela contou várias histórias sobre o medo de dar certo e o quanto nós nos sabotamos em relação a isso. E são histórias verídicas, tanto dela, quanto dos familiares dela, e quanto de pessoas que contaram para ela. No livro, ela relata isso também. E no livro, ela tem histórias que ela conta dela, da infância dela, numa prova de natação, na qual ela estava ganhando, só que ela viu que ela não merecia estar no primeiro lugar, ela não se via naquele lugar e perdeu, ficou em segundo. E aí eu comecei a olhar para mim, e aí hoje, inclusive, aconteceu isso, do quanto a gente não se sente merecedora, o quanto a gente não dá permissão para receber as coisas. Hoje eu tava conversando com essa mulher, né, e aí ela tava fazendo um negócio no meu rosto, e ela sempre faz no final, ela sempre faz uma massagem aqui nas costas, porque é limpeza de pele, aquilo dói, aquilo, eu falo, sorte que eu gosto dela, eu falo pra ela, porque se eu não gostasse dela, eu nunca mais ia olhar na cara dela, brincadeiras à parte, né, mas aí ela faz uma massagem, aí ela falou assim, relaxa, e aí eu falei, pô, eu não tô permitindo receber um presente, um afago, um carinho, um relaxamento, né? E é assim, você vê, em pequenas coisas a gente consegue observar que a gente não permite receber, que a gente não permite ser cuidada, que a gente não permite ser olhada, não permite receber um presente, um elogio, né? E por muitas vezes eu me vejo nisso, sabe? De não receber um elogio, sabe? Quando alguém faz algum elogio pra mim, eu vou lá e sabe, eu acho que eu não posso receber. E a questão toda, né, eu falo que o quanto a gente precisa olhar para nossa infância, e quando a gente olha para nossa infância, a gente começa a colocar algumas coisas no lugar. E por muitas vezes, nem é da nossa infância também, vem dos nossos ancestrais, dos nossos avós, bisavós. E o quanto isso é muito real e a gente acaba às vezes não se dando conta, né? E por mais que eu não vivi determinadas situações da minha vida, eu sinto na minha pele, eu tenho esses sentimentos de escassez, de medo, de insegurança, que por mais que eu não passei por aquilo, mas eu tenho medo que aquilo aconteça na minha vida, que vem das histórias do meu passado, que por muitas vezes eu nem sei, ou até mesmo sei, né? Porque eu falo que tem aquele iceberg, né? Que a gente tem que entender que é o consciente e o inconsciente. E esse inconsciente, por muitas vezes, a gente não sabe, e é ele que às vezes governa nossas ações. Mas quanto mais a gente passa por esse processo de conhecimento, a gente vai mergulhando, a gente vai olhando, a gente vai descascando essa cebola, a gente vai evoluindo, né? E esse é o grande convite da vida. E aí eu queria compartilhar com vocês algumas reflexões que eu recebi ontem lá na palestra e que estão ecoando aqui dentro de mim. Eu tenho certeza que pode também reverberar aí dentro de você. E aí vem aquele medo da gente ser maior que os nossos pais. Eu confesso pra você que hoje eu já consegui elaborar isso e entender que
os meus pais, eles foram até onde eles puderam, né? E que eu aprendi a aceitar também isso, e foi um movimento bastante desafiador para mim, principalmente em relação à minha mãe. Eu julgava demais as escolhas da minha mãe, e eu precisei entender e aceitar que ela é adulta o suficiente para fazer suas escolhas, consequentemente ter as suas consequências, e não cabe a mim julgá-la, né? E aprender a aceitar isso foi um desafio que eu passei, e foram anos trabalhando isso, e foi muito... eu falo que esse processo acabou acontecendo no tempo que eu trabalhava junto com meu pai, né? E eu já relatei aqui em um dos vídeos que eu saí do meu lugar de filha, né? Eu quis ser maior que os meus pais. Eu queria cuidar dos meus pais. Eu achava que eu era capaz de cuidar deles. Chonga que fui. Tola. E eu aprendi na pele isso, quanto que sair do meu lugar é completamente insustentável, né? Que meus pais são grandes e eles são capazes de viver, de construir as suas vidas, fazer as suas escolhas. E às vezes acaba que a gente tem uma certa cultura, tá? Porque pai é mãe, a gente tem que estar presente, tem que estar em contato o tempo todo. E não, eu entendi também isso, eu precisei aprender isso, e que a gente mantém na nossa vida aquelas pessoas que nos fazem bem, que nos trazem as coisas boas, e que não cabe a mim julgá-las, mas fazer parte do meu dia a dia, eu entendo também que é um desafio. Eu ainda tento fazer um caminho do meio em relação à minha mãe, tá? Meu pai hoje não tá mais aqui, ele não mora mais aqui, ele tá lá no céu. Mas em relação à minha mãe, eu tenho certas dificuldades, sabe? Em estar presente na vida dela. Mas é aquele negócio que eu te falei, né? Eu vejo nitidamente o quanto eu precisei aprender a aceitar as escolhas dela, não julgar, e também aceitar as minhas escolhas e entender o que faz bem pra mim, né? Porque se eu tô num ambiente onde me diminui, onde julga as minhas escolhas, onde me aponta, onde tem falas onde não fazem sentido pra mim, não é um ambiente que eu devo estar, por mais que seja um ambiente familiar, né? Então eu precisei aprender isso e até mesmo impor limites. E o quanto é importante a gente impor limites, e muitas vezes por medo nós não colocamos esses limites, né? Nós não colocamos esses limites, e até mesmo por uma crença familiar, por ser pai, por ser mãe, por ser irmão, por ser irmã, você tem que manter contato. Não, gente, não. Nós temos o livre-arbítrio, e nós, Louise Hay fala isso, tá? Que nós escolhemos a nossa família quando a gente vem nascer. E ao escolher a nossa família, ela vem com características para nos forjar, para o nosso crescimento, para nossa evolução. E à medida que a gente vai vivendo, a gente vai crescendo, a gente constrói a nossa família, né? Foi o que aconteceu. Eu vivi com os meus pais, nasci ali naquela família onde eu não... Teoricamente, eu não escolhi, né? Eu não escolhi, mas a família que eu decidi construir, eu escolhi, né? E aí construí minha família. Hoje, a minha família não é mais uma família, a gente acabou construindo uma nova forma de ser família, e assim venho vivendo. E aí a questão toda é a gente entender que, por mais que seja família e venha uma crença estrutural, que a gente precisa estar presente, que a gente precisa... Só que por muitas vezes a gente precisa entender esses limites, no sentido de que é saudável, é leve, é gostoso estar ali, né? E aqui o gostoso que eu falo não é que é só alegria, não é só isso, né? É respeitoso estar ali, você é respeitado, né? Então eu precisei olhar para várias coisas, e a partir do momento que eu comecei a entender que eu, como mulher adulta, eu honro e agradeço meus pais, mas eu tenho a liberdade de seguir o meu caminho, né? E o seguir o meu caminho não significa que eu estou desonrando eles. Muito pelo contrário, à medida que eu sigo o meu caminho, eu vou para a minha vida, eu cuido da minha vida, essa é a melhor forma de honrar a vida deles, né? Então, eu tenho essa premissa dentro de mim, eu não carrego como um peso isso, né? Já foi muito pesado pra mim, eu confesso pra você,
Mas hoje, graças a Deus, eu consigo, sabe, não julgar mais. Não, sabe, ela tem as escolhas dela, eu tenho as minhas e eu sigo o meu caminho. Então é sobre isso, né? E aí eu vejo nitidamente que tem muitas pessoas que têm medo de dar certo, ou têm medo de ir pra vida, porque os pais não foram, porque os pais não viveram, porque os pais não abençoam, ou porque os pais não acreditam. E aí você fica parado na vida, esperando uma aprovação dos seus pais. E não. Você, como adulta que é, você precisa tomar posse da sua própria vida e seguir esse caminho. Você tem esse poder, né? Você honra e agradece, mas você tem o poder de seguir. Fez sentido aí? Espero que possa ter lançado aí alguma semente. Por quê? Porque isso foi pauta de muita terapia pra mim. Isso foi pauta de olhar pra coisas, assim, situações que me magoaram muito. E eu aprendi a olhar e ressignificar isso, de verdade. Tem detalhes que, sim, com falas que magoaram demais, machucaram demais. Mas ainda assim eu escolhi perdoar e seguir e aceitar as escolhas. E aquele negócio, né? Não cabe a mim julgar. Uma outra coisa que ela trouxe ontem, que é o medo da mudança, o medo do novo, e que de fato é uma das coisas que eu recebo bastante aqui, é esse medo de viver uma vida nova, de se divorciar, de encerrar ciclos, de ter a coragem de olhar para você, de cuidar de você. E eu pude sentir ontem nas falas dela e até mesmo nesse meu processo o quanto de fato é desafiador mesmo a mudança e o quanto a gente paralisa pelo medo do novo. E é aquele negócio que eu já trouxe aqui nas minhas falas e eu repito, a questão toda é o quanto a gente é capaz de aceitar a situação que nós estamos e parar de reclamar e viver, ou então fazer alguma coisa para mudar, né? Eu quero fazer um tema só sobre isso, porque é algo que é muito específico de casamento e vale um vídeo sobre isso, mas eu quero trazer um overview sobre isso no sentido de que quando a gente muda, que nem eu terminei um relacionamento longo, a mudança é muito grande. É uma desconstrução da minha história, na qual eu vivi mais da metade da minha vida. E são detalhes, gente, que você se apega, que você se pega pensando, que você se pega fazendo, que você se pega falando, que você se pega questionando. E aí, assim, você se questiona, poxa vida, sabe, essa pessoa tá fazendo isso, essa pessoa falou aquilo, ou essa pessoa agiu assim. Uma coisa boba e que você vai entender agora, esses dias eu tava mexendo no meu celular, que não é esse que tá gravando, né? Mas eu fui ver o quantas fotos eu tenho do meu ex-marido. E não são fotos de 1, 2, são fotos de anos e anos. Por quê? Porque fazia parte da família. E aí, não sei se você sabe, no iPhone, você vai descendo assim, você tem as pessoas que mais tem fotos lá. E aí tem o rostinho da pessoa. E aí você tem foto do rostinho do Felipe, tem foto do rostinho do Gabriel, tem foto do meu rostinho, da minha irmã, da minha amiga, enfim, tem várias fotos de vários rostinhos lá. E tem o rostinho do meu ex-marido. E aí eu cliquei lá e fui ver quantas fotos, quantos momentos, quantas coisas nós vivemos, né? E aí eu lembrei de uma cena que quando a gente vendeu a casa, a gente tava mexendo nas coisas e aí ele perguntou se eu queria ficar com alguma foto, né? Tinha foto de casamento, foto de viagem, tanta foto, era tanta foto, tanta foto, tanta foto. E eu falei que não, que eu não queria ficar com foto nenhuma. E aí ele teve uma cena e falou, nossa, não, sabe, eu vivi de fato esses momentos. E aí quando eu olhei agora o celular, foi essa semana inclusive, de fato, passa um filme na minha cabeça e desconstruir isso não é num estalar de dedos. E não significa que o fato de eu ter me divorciado, eu já transmutei, já mudei toda a minha forma de pensar. A Nath falou ontem que o corpo ele leva um tempo para poder mudar também. E de fato leva. E uma outra coisa que eu quero trazer, assim, quando você rompe, quando você faz uma mudança desse tipo, toda a sua vida muda. Você se desconstrói como um todo. Você perde a sua identidade até.
E você se vê construindo um caminho novo não é uma coisa de estalar de dedos, não. E eu falo que nem um ano divorciada. É um ano de um processo de autoconhecimento profundo que eu estou passando. De olhar para mim, de viver algumas experiências não tão boas, outras muito positivas. De aprender a estar sozinha. De não ter medo de estar sozinha. Eu lembro que eu recebi uma mensagem, logo que eu me divorciei, que uma mulher virou pra mim e falou assim, eu teria medo de morar sozinha. E várias mulheres têm medo de ficar sozinha, sabe? Não se vê sem os filhos, não se vê sem o marido. E a gente precisa entender que a gente é sozinha, né? E que a qualquer momento, qualquer coisa pode acontecer se a gente não tiver essa construção consigo mesma, esse auto-amor, essa autoconfiança, esse auto-relacionamento consigo mesmo, na qual você ama estar com a sua presença, que sentido faz, gente? Pense e reflete um pouco sobre isso, né? Que nem hoje, eu amo estar com os meus filhos, mas eu amo estar sozinha também. Então, assim, eu quero estar mais presente com os meus filhos, mas eu também quero a minha individualidade. Posso te falar uma coisa? É maravilhoso passar um final de semana inteiro sozinha, sabe? Na qual eu faço as minhas escolhas, eu faço as minhas coisas. E por muitas vezes, algumas mulheres vão me julgar por essa fala. E eu entendo ela, porque ela não consegue se ver sozinha. Só que quando você conhece esse caminho, aquele negócio, quando você experimenta algo e você vê que é bom, que é gostoso, você fala, nossa, é muito legal. E não que eu tô promovendo o divórcio, não é isso, pelo amor de Deus. Mas eu tô promovendo que você, casada, tenha um tempo, um final de semana só seu. Uma vez por mês, uma vez a cada 2 meses, você vai e faz um retiro com você mesma. Vai fazer um passeio sozinha, ou uma vez por mês você sai pra jantar sozinha, vai ao cinema sozinha. Por quê? Porque a gente entra no modo automático da vida que a gente acaba esquecendo de coisas que a gente gosta de fazer. E aí só faz pros filhos, só faz pros outros e esquece de nós. Então, fica aí um convite, uma reflexão do quanto você gosta da sua própria companhia. Eu me divirto comigo mesma. Eu fui ao teatro ontem, eu rio comigo, eu rio das minhas comidas, eu gosto de estar comigo. E hoje, pra mim, claro que no começo foi péssimo, não foi assim. Eu já falei isso, no começo eu me sentia perdidaça. Mas hoje, não, uma delícia, eu gosto de estar comigo. E é tão prazeroso estar na minha companhia. E uma coisa que eu quero trazer aqui de reflexão para nós, tá? Que quando a gente tá num processo de mudança, e aí não é só sobre um divórcio, qualquer mudança. A última coisa que a gente vai sentir, sabe o que é? Alívio. Você precisa aprender a aceitar o desconforto. Qualquer mudança que você esteja disposta a fazer na sua vida, principalmente aquelas que você quer mudar uma forma de pensar, sentir e agir, que você vai se desconstruir literalmente, você não vai ter uma paz, uma tranquilidade, você vai se sentir sempre confrontada. Você não vai ter aquele alívio. Claro que se você suportar o processo, o alívio vai vir. É para ter, né? Essa paz, essa tranquilidade, esse entusiasmo, essa alegria. Mas no primeiro momento, até você romper essa mudança, você precisa se acostumar com o desconforto. E o quanto muitas mulheres fogem do desconforto. Fogem do desconforto de estar sozinha, fogem do desconforto de olhar para suas sombras, fogem do desconforto de olhar para as coisas que não estão boas, fogem do desconforto de olhar para sua maternidade, fogem do desconforto de olhar para aquilo que ela tá comendo. E aí? E aí tudo isso, sabe por quê? Por medo de dar certo, por medo de sucesso, por medo de ser vista, por medo de ser magra, por medo de ser bonita, por medo de dar certo, por medo de ganhar dinheiro, por medo de construir um negócio de sucesso. Por medo, a gente paralisa. Não é só você, eu também. E aí, à medida que a gente começa a nomear os nossos medos, aí aqui a chave começa a acontecer. A gente começa a identificar esses desconfortos para poder ir nessa jornada para encontrar o alívio, né? Lembra?
Vai ser desconfortável o processo de mudança. Só que à medida que eu olho para isso, eu encaro esses medos, eu nomeio esses medos, sabe? Eu tô com medo de encarar uma conversa difícil e não com o medo do todo. Eu tô com medo de passar fome e que fome eu não vou passar para fazer uma restrição alimentar. Ou então, às vezes, por muitas vezes, vem lá da história da minha infância, que eu passei vontade de comer algumas coisas e aí eu tenho medo de sentir aquele sentimento de novo. E por muitas vezes a gente não lembra disso, sabe? Eu lembro de uma sessão de mentoria que eu tava atendendo uma cliente minha, ela virou e falou assim, a gente comprava traquinas, mas era muito pouco, não dava pra gente compartilhar entre os irmãos, né? E que ela tinha vontade de comer. Aí eu falei, compra agora e come com seu filho, sabe? Vive esse momento. Você não precisa se privar de viver uma emoção agora, porque agora você vai trazer a sua criança e vai mostrar para sua criança que vocês podem se divertir, comer juntos uma traquinas, né? E aí eu lembrei, quando ela falou da traquinas, eu lembrei do charge, né? E daquele chocolate, quem é da minha época vai lembrar, quem é dos 40 e poucos, tinha um chocolate que tinha um leão na frente também, eu não vou lembrar o nome dele. Muitas vezes a gente se priva hoje, e aí quer buscar um emagrecimento e não entende que se a gente acolher a nossa criança, trouxer ela aqui pra gente, mostrar pra ela que tá tudo bem, a gente não precisa se privar, não é uma... Como eu posso falar? Não é pra ser algo pesado, e sim algo que a gente seja sustentável, no sentido de que tudo eu posso, mas eu preciso saber o momento certo de comer, o momento certo, a dose certa, eu me permitir viver uma experiência saudável, né? Sem excessos. E quando a gente traz essa criança junto com a gente e mostra pra ela que tá tudo bem, e que tá tudo bem ela ter sentido essa vontade quando criança, mas aí eu venho com ela aqui comigo e a gente vive essa experiência juntas, a gente se diverte e a gente traz uma leveza e traz uma desconstrução de um padrão inconsciente. E olha que bacana que é isso, né? Uma coisa que a gente precisa também estar atenta, que pra gente se desconstruir, até nisso a gente tem que se observar. Por quê? Porque a desconstrução é um caminho que a gente quer tirar aquelas coisas ruins. Mas tem coisas ruins que nos sustentam. E coisas ruins que eu quero te dizer assim, no sentido de que são padrões que vêm enraigados lá de trás que a gente pode desconstruir de uma forma mais leve, não ser uma forma autoritária, ou então punitiva, ou então definitiva. Por quê? Assim como numa construção civil, né? Existem pilares que sustentam aquele prédio. Aqui dentro de nós também existem alguns pilares que nos sustentam e que a gente precisa aprender a desconstruir eles para poder construir algo novo. E alguns pilares são pilares que são repletos de crenças que não são positivas. E que sim, nós somos capazes de desconstruir. Só que muitas vezes, por medo, a gente não olha para eles. E só que à medida que a gente vai passando por esse processo de autoconhecimento, que a gente faz uma terapia, que a gente faz uma mentoria, que a gente lê um livro, que a gente se dispõe a abrir para esse novo, a gente vai lapidando esse pilar. Então a gente tem que tomar cuidado para que nesse processo de desconstrução a gente não tire pilares que são fundamentais na nossa sustentação hoje. E que sim, nós podemos sim lapidar e mudar esses pilares, mas de uma forma mais empática, de uma forma mais leve, de uma forma onde a gente consegue mudar, ampliar a nossa visão e ressignificar algumas coisas, uma forma de ver e de agir e até mesmo de sentir diante disso, né? Teve um dia que eu tava com umas fotos aqui em casa e a minha irmã veio aqui e aí ela trouxe uma fala pra mim que ali ela desconstruiu um pilar que era muito forte em mim, que era um pilar de sustentação muito forte. Eu já falei aqui nos vídeos do quanto eu tinha vergonha da casa que eu morava, né? Ou do quanto eu tinha vergonha e tinha medo de morar lá, né? E aí a minha irmã, eu tava com as fotos aqui, tava nesse sofá inclusive, e aí ela foi e falou assim, nossa, como a gente era feliz lá, como a gente brincava, como a gente se divertia, né? E aí eu olhei aquilo, sabe, tipo, faz assim, ó, plim.
Eu falei assim, eu tenho certeza que eu sabia disso, mas às vezes assim, é uma fala, é um olhar, é uma colocação, faz com que a gente limpe, sabe, o para-brisa. E ali eu pude sentir isso, eu pude ver o que ela falava, o que ela trouxe. E aí ela falou uma coisa que foi muito real. E ontem a Natália falou sobre isso e eu senti muito isso. Porque lembra que eu falei da casa? E meu sonho era ter na nossa casa, que nós tivemos com 18 anos, que eu mudei pra cá, pra Cotia. E todos os anos eu falava assim, a gente vai mudar, a gente vai mudar. E nisso meu pai construiu casa pra minha avó, meu pai construiu casa pro meu tio, meu pai construiu uma casa e vendeu a casa pra depois começar a construir a que a gente veio morar. E a casa nunca acabava, era uma casa muito grande, meu pai construiu uma casa grande. E demorou muito pra acabar, pra fazer acabamento, porque tudo muito caro, era grande a casa, teve que ter muito investimento que levou um tempo pro meu pai fazer com que isso acontecesse. E eu lembro que a gente sempre queria mudar, e a gente sempre queria mudar, mesmo com a casa inacabada, pra poder mudar. E meu pai falava, não, vamos esperar, vamos esperar, vamos esperar. E aí, ontem a Nath falou esse medo de dar certo, esse medo de crescer, esse medo de ir pra uma casa nova, muito diferente do que a gente vivia. E eu vi nitidamente isso ontem, quando ela falou, sendo um movimento do meu pai, né? E que ele foi fazendo para várias pessoas, mas às vezes por medo para ele ter algo dele, ele sempre postergava, ele sempre postergava. Só que era um sonho nosso também, né? De ter a nossa casa. E aí nesse dia que a minha irmã veio aqui, a minha irmã foi e falou uma coisa que aí ontem eu construí e fechei essa forma de pensar. Em que sentido? Nossa, minha irmã acabou de me mandar mensagem, acabei de ver aqui pelo meu celular. Mandando amor aqui pra ela. Ela virou pra mim e falou assim, você não concorda que quando a gente mudou aqui pra Cotia, foi onde a gente se afastou como família? E eu falei, pô. Eu sei que também a gente já era maior, a gente já tinha, eu cheguei aqui com 18, ela 17, e meu irmão 18, 17, 16, 15, 14, 13, 12. Meu irmão 12, que 6 anos de diferença eu pra ele. Então acabou que meu irmão foi o que mais curtiu aqui, né? E a gente, tipo, chegou, a gente já foi trabalhar, eu já trabalhava, né? Eu trabalhava o dia inteiro, estudava à noite, então a gente acabou não curtindo tanta casa. Mas enfim, e aí ontem eu consegui ver toda essa idealização que eu tinha de ter uma casa, o quanto isso ainda é algo muito importante para mim, Michele, até hoje, né? Eu consegui olhar no meu processo de divórcio como foi um desafio eu desapegar da casa. Eu falei isso nos meus vídeos. E aí vem toda essa fala de desconstrução, no sentido de que é um pilar que vem lá da minha infância e que eu precisei ter todo o cuidado de desconstrução para construir algo novo, que senão eu afetaria toda a minha sustentação como mulher, né, como pessoa. E o quão importante é você entender e identificar em você quais pilares você precisa olhar, sabe? O que você precisa desconstruir, porque lembra, eu já falei isso e eu repito, nós podemos mudar nossa forma de pensar, nós podemos aprender algo que a gente não sabia, né? Nós podemos agir diferente. Por mais que a gente agiu a nossa vida inteira de uma forma, a gente tem essa permissão de agir diferente. Porque hoje a gente acaba tendo um entendimento diferente. E à medida que a gente faz esse movimento, vai ser um confronto com nós mesmas, né? Mas à medida que a gente vai evoluindo nisso, a gente vai construindo esse caminho e vai encontrando aquele alívio, aquela paz, aquela tranquilidade que no começo não vai ter, vai ser um desconforto. Lembra que dar certo é se permitir viver o bom, o leve, o alegre, o que te traz entusiasmo. Sabe o quanto é importante a gente aprender a identificar isso e nos permitir viver isso, sabe? Nós temos essa permissão de viver. Eu falo que esse livro que eu tô lendo agora, que é o Peça e Será Atendido, fala que Deus, ele é o maior interessado que a gente viva tudo isso, mas por medo a gente paralisa, mas por medo a gente constrói barreiras. Então, quais são os medos que você tem de dar certo? Olha para eles, escreve sobre eles, coloca luz nisso
E à medida que você vai olhando para isso, você vai ver que você é capaz de construir um caminho de permissão, de leveza, de alegria, de desconstrução, mas porém de libertação muitas vezes. Porque às vezes você tá carregando algumas histórias, minha amiga, você não precisa carregar. Às vezes a gente insiste em pegar umas mochilas que a gente não precisa pegar. Só que por viver no modo automático, a gente acaba entrando e vai lá e pega e vai e segue. Só que eu tô aqui para te lembrar que você pode soltar. Você pode recalcular a rota. Você pode mudar o caminho. Você pode ser diferente. E não tenha medo de dar certo. Acolhe seu medo, nomeia ele. E à medida que você vai nomeando, você vai caminhando. E você vai construindo um caminho que faça sentido para você. Combinado? Eu espero do fundo do coração que compartilhar um pouquinho da peça, dessa jornada, da leitura e até mesmo das histórias que estão aqui reverberando possa ter contribuído aí na sua jornada. Um beijo e até o próximo vídeo.